Olá, amigos da TV Ambiental. Hoje nós estamos com um convidado especialíssimo. É o Marcos Troiro. Falei certo o seu sobrenome? Sim. Um pouco diferente. Pois é, gente, ele é o presidente do Banco BRICS. Ele está aqui no Espírito Santo fazendo várias palestras, encontrando também com empresários, para a gente explicar para o pessoal de casa primeiro o que seriam os BRICS. É um agrupamento que envolve países de grande população. A China tem 1,4 bilhão de pessoas, a Índia 1,3 bilhão, o Brasil aí com 220 milhões de pessoas. São países que ocupam uma parte considerável, né, da área do planeta Terra. A Rússia é a maior, 22 mil quilômetros quadrados, né? E países também que têm uma elevada taxa de crescimento. Mesmo para um ano difícil, como é o ano de 2022, a economia da Índia vai crescer mais do que 8%. A economia da China, apesar dos lockdowns em cidades como Xangai e Pequim, deve crescer na vizinhança de 5%. O Brasil vai crescer 2%. Então essa conjunção de altas taxas de crescimento com um grande contingente populacional acaba agindo como uma força muito importante da formação da demanda global. E essa é a razão pela qual, por exemplo, o Brasil tem grandes chances no mercado exportador para esses países. Essa junção é para dar mais força ainda para esses países aí? Sim, porque tradicionalmente em alguns organismos internacionais esses países não tinham bastante voz, eles portanto decidiram se reunir para coordenar políticas macroeconômicas e também para criar um banco de desenvolvimento, que é o nosso banco dos BRICS, o novo banco de desenvolvimento, que serve para investimentos em infraestrutura e em desenvolvimento sustentável, áreas como cidades inteligentes, transporte urbano, logística ferroviária, portos, aeroportos, conectividade digital, que eu acho cada vez mais uma área, né, de futuro da economia. E desde a fundação do banco, que é razoavelmente recente, em 2015, nós já aprovamos cerca de 170 bilhões de reais em projetos, 30 bilhões desses aprovados para o Brasil. No próximo ciclo de 5 anos, vem mais aí 30 bilhões de reais para investimentos no Brasil. Portanto, nós estamos em busca, aqui no Espírito Santo, em outros estados brasileiros, de projetos de boa qualidade, mais uma vez nesses setores que eu mencionei de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Agora, Marcos, vamos pegar esse cenário atual, né? Guerra, pós-pandemia, Brasil, um ano político, né? São eleições. Quais são as expectativas aí para os próximos meses, né? Os próximos anos? É uma combinação nada invejável de fatores fragmentários, né? Você mencionou muito bem, Luciano. Nós temos um conflito na Europa que talvez seja o mais grave desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ainda estamos vivendo um pouco com os impactos da Covid, que é o principal desafio de saúde desde o final da gripe espanhola do século passado. Nós temos uma dificuldade grande também em termos inflacionários, né? Os bancos centrais, sobretudo os países desenvolvidos, no momento em que a Covid bateu forte, levaram a cabo um processo muito grande de expansão da base monetária. De cada 6 dólares que estão em circulação hoje, um não existia há 18 meses. Então, é claro, com essa expansão monetária, o efeito imediato é o efeito de inflação, e você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso na Alemanha, você vê isso na França, você vê isso no Brasil. O Brasil acordou primeiro para esse problema, as taxas de inflação aqui vão cair mais e mais rapidamente do que em outras partes do mundo, portanto, um ano difícil. Agora, no caso específico do Brasil, eu acho que tem um fator que é muito encorajador, que é o fato de que cada vez mais o Brasil se tornou um ator indispensável do ponto de vista da segurança alimentar e da segurança energética do mundo, né? Nós temos o agronegócio aqui, é fortíssimo. O ano de 2021, que também foi um ano bastante difícil, é um ano em que a corrente comercial brasileira, também muito liderada pelo agronegócio, foi de $500 bilhão, o que é um recorde histórico. As exportações brasileiras foram de 280 bilhões de dólares, recorde histórico. Superávit comercial brasileiro em 2021, 61 bilhões de dólares, recorde histórico. E pelos números que eu estava vendo agora das exportações de janeiro a junho desse ano, nós estamos cerca de 15% superior em nível àquilo que foi o mesmo período do ano passado. Ou seja, vem mais recorde histórico aí para o setor externo brasileiro, de modo que 2022 tem tudo que ver como consolidado, né, um ano de retomada do crescimento e de pavimentação para um período que eu imagino seja de grande prosperidade para a economia brasileira. Ou seja, o Brasil é um protagonista mesmo. Agora, Marcos, outros países estão para entrar nesse banco de desenvolvimento, né? O banco ele surgiu como um banco dos BRICS, né? Ou seja, fundado originalmente por esses 5 países, mas o nome formal dele é Novo Banco de Desenvolvimento, ou seja, nós precisamos estar abertos a novos sócios. Então, durante a minha presidência, eu obtive a autorização para começar a negociar com outros países. O foco do banco são as economias emergentes. Então, a gente conseguiu admitir nesses últimos 12 meses Bangladesh,
que há um tempo era considerado um dos países mais pobres do mundo, mas hoje é o país que mais cresce, na região que mais cresce do mundo, que é a Ásia. Os Emirados Árabes Unidos, que todo mundo conhece por conta da mega cidade de Dubai, toda essa sua capacidade de transformar oportunidades que estavam anteriormente muito ligadas aos combustíveis fósseis, mas que hoje estão na sustentabilidade, estão na inovação, estão na ciência, no marketing, no turismo. O Egito, que pelo critério da paridade do poder de compra se tornou a maior economia da África, e o Uruguai, que é nosso vizinho e que abre, portanto, oportunidades interessantes para a gente fazer projetos binacionais. Esse é um processo que vai continuar, nós vamos crescentemente agregar novos sócios de uma maneira bastante gradual. Vai fortalecer, com certeza. Sim. Eu acho que o futuro, nós encontramos um bom nicho de mercado, que são as economias emergentes. Como a fonte de crescimento hoje da economia global encontra-se sobretudo nas economias emergentes, então a gente tem uma mola propulsora para novos negócios, que eu acho que vai beneficiar muito também o Brasil. Para finalizar, você falou uma frase que mexeu muito comigo, a gente gosta muito aqui no Espírito Santo de turismo. O turismo é a nova construção civil, não queria que você explicasse. Porque é mais ou menos o seguinte, né? Geralmente, como é natural, né? As economias têm períodos de expansão e têm períodos de contração. E os economistas, assim, classicamente, sempre em períodos de contração, eles disseram o seguinte: se houver incentivos para a construção civil, a construção civil é muito demandadora de mão de obra, então você acaba combatendo, né, os ciclos negativos da economia por meio do investimento na construção civil. E, claro, a construção civil continua bastante importante. Só que nós estamos vivendo uma fase, né, da economia em que, cada vez mais, a participação da tecnologia transforma empregos e, em alguns casos, elimina postos de trabalho. É verdade, né? Todo mundo precisa se preparar, se reequipar, né? Se requalificar para enfrentar esses desafios. Agora, tem um setor da economia que, mesmo digamos assim, mesmo nas economias de mais penetração tecnológica, é muito consumidor de mão de obra, que é o setor de turismo. Então, às vezes, eu gosto de brincar dizendo o seguinte: as oportunidades de trabalho que se geram a partir do turismo, a indústria de hospitalidade, a indústria de entretenimento, a indústria de restauração, são, digamos assim, a nova fronteira daqueles que querem cada vez mais aumentar a taxa de ocupação de uma população. Por isso que aqueles que têm a bandeira do turismo, né, como uma bandeira política prioritária, têm tudo que ganhar, sobretudo no caso do Brasil, porque, se comparado a outros países do mundo, o Brasil é um país que tem uma pequena taxa ainda de recepção de turista estrangeiro. Tem que aumentar muito. Né? Eu me lembro que um amigo que estudava, ele fez um doutorado em turismo, economia do turismo, ele me dizia que a Espanha, por exemplo, recebe em 15 dias aquilo que o Brasil como país recebe em 365 dias por ano. Então nós temos um longo caminho a percorrer. Não é apenas uma questão de vontade, é uma questão de planejamento e é uma questão também em investimento, não apenas em promoção lá fora, mas também em infraestrutura de recepção. Isso, turismo é empreendedorismo, né? Investimento em todas as áreas. É isso, olha, muito obrigada por esse bate-papo. Eu falei agora com o Marcos, né? O presidente do Banco BRICS, que está aqui visitando o Espírito Santo. TV Ambiental, a TV que te reconecta.